Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Hoje vamos falar sobre um assunto que ganhou destaque na mídia por ter sido o tema do Enem desse ano. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A redação do Enem, aliás, é campeã em provocar reflexões na sociedade sobre violência contra a mulher, intolerância religiosa, os invisíveis e o registro civil, a internet e a manipulação do comportamento do usuário, o estigma das doenças mentais, etc. Pontos sensíveis e urgentes que precisam ser debatidos e solucionados. A invisibilidade do trabalho da mulher, do cuidado da mulher no Brasil, está profundamente associado ao sistema patriarcal e machista que determinou que o trabalho doméstico é papel da mulher. Uma obrigação e também algo que deve ser feito por amor. O Toda Mulher está no ar. Antes de apresentar a entrevistada de hoje, deixa eu me apresentar também. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada à esquerda do vídeo. Tenho pele clara, cabelos com mechas louras, estou de calça clara, blusa florida e uma sandália cor de laranja. Obrigada a você pela audiência ao Toda Mulher. E para falar sobre esse trabalho invisível que se traduz na economia do cuidado, pois não se trata de um trabalho remunerado de meninas e mulheres sobrecarregadas, eu converso com a assistente social, mestra e doutoranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, Brenda Soares. Muito bem-vinda ao Toda Mulher, Brenda. Obrigada. Conforme já foi apresentada, me chamo Brenda, eu estou sentada à direita do vídeo. Eu estou utilizando blusa laranja, calça preta, sapatos pretos. Eu sou uma mulher negra de pele clara e tenho os cabelos cacheados na altura do ombro. Pois é, Brenda, esse tema como eu disse há pouco, conversando contigo nos bastidores, parece que ele foi recém-descoberto pela mídia e precisou que o Enem trouxesse, né, esse debate para a sociedade. Explica para a gente o que é esse trabalho invisível da mulher, o que é essa economia do cuidado, não é? Que a redação do Enem trouxe para o debate. Então, eu costumo discutir a questão a partir de uma perspectiva histórica. A gente precisa entender, voltar um pouco na linha do tempo histórica para que a gente possa entender como que esse trabalho do cuidado foi historicamente condicionado às mulheres. Então, nesse sentido, a gente pode voltar um pouco para pensar esse momento de transição entre a Idade Média, né, e a Idade Moderna, né, que é o fim da sociedade feudal e início da sociedade capitalista, para a gente pensar, por exemplo, que já existia essa dominação das mulheres, né, essas formas de dominação das mulheres através do sistema patriarcal, e o capitalismo se apropria disso, né, para se consolidar enquanto sistema. Então, a partir do momento que o capitalismo observa que essa dominação das mulheres, ela pode servir para atingir ao seu objetivo, né, ao objetivo do sistema, que é a acumulação de lucro nas mãos, né, dos detentores ali daqueles meios de produção, daquela burguesia, então se passa a pensar estratégias para consolidar essa dominação das mulheres. É o patriarcado contemporâneo, não é? Então, só te interrompendo, desculpa, a gente entende que o patriarcado, só para ficar um pouco mais claro, ele é algo que vem mesmo lá em 700 a.C., já foi percebido a existência disso, numa época em que a mulher não tinha direito nenhum, não é? Ela era como se fosse uma escrava para o homem que dominava o homem, e isso foi todo importado, não é, para os dias de hoje que eu falo, para a nossa atualidade. É contemporâneo ainda esse sentimento de que a mulher, apesar de todos esses avanços, ela ainda tem que estar em casa
cuidando da vida doméstica e cuidando da vida das pessoas que vivem. E isso sobrecarrega elas. Exatamente. Então, a partir do momento que o sistema capitalista, né, consegue perceber essas formas de dominação das mulheres, ele começa a se utilizar, né, desse patriarcado para acumulação de riquezas. E aí, para consolidar esse sistema, são criadas ideologias, né, que são essas ideias que são difundidas, né, no seio da sociedade, para que se trate como normal, né, se aceite essa dominação feminina. Então, tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Elizabeth Badinter, que ela vai trabalhar essas questões a respeito do trabalho do cuidado com crianças, né, da maternidade, ou desse exercício da maternidade, né, como a gente pode dizer, da maternagem. Então, exemplificando, o mito do amor materno, né, que é a discussão que ela faz. Então, a boa mãe é aquela que abdica, né, da sua vida, da sua carreira profissional, em prol dos filhos. E aquela que não deseja ter filhos, ou que não faz esse processo, não faz o carregado sem culpa, né? A culpa materna, ela está ali rodeando as mulheres que também são profissionais cotidianamente. É uma né? cobrança imensa, não é? A mulher, ela precisa, como eu disse, dar conta de tudo, Sim. estar plena e não verbalizar nenhum sentimento que possa, de certa forma, diminuir essa ideia de que mulher tem que ser uma mulher guerreira e fulano, ela está falhando porque não cuidou bem do filho que foi para a escola, esqueceu o lanche. Então, assim, é uma cobrança para a mulher em todos os sentidos. E aí, quando chega fora, no ambiente do trabalho, ela tem que trabalhar muito mais para que seja reconhecida essa competência. E aí é muito simples, não é? Você exigir dessa mulher e ainda por cima não reconhecer o trabalho que ela faz em casa, invisibilizar totalmente, para que não seja remunerado. Sim. É uma solução simples do capitalismo. Sim. E aqui no Brasil, quando a gente vai entender o processo de formação da nossa sociedade, da sociedade brasileira, a gente consegue perceber, além do patriarcado, o racismo, né, como um sistema de dominação, de exploração. Então, quando a gente pega, por exemplo, a situação das mulheres negras no Brasil, o que historicamente foi a mulher negra? Era uma mulher escravizada que estava ali condicionada a desenvolver esse trabalho reprodutivo, né, na verdade, dentro do ambiente do espaço doméstico. Então, o corpo da mulher negra, historicamente, utilizado para atender a essas questões econômicas do sistema. Então, era a mulher negra escravizada que tomava... enquanto a mulher branca, né, estava ali organizando a dinâmica da vida social, dentro do espaço doméstico, a mulher negra estava executando o trabalho do cuidado, né, utilizando a sua força de trabalho para isso. Então, ela que estava cuidando dos filhos, né, da casa grande, estava limpando o espaço que era utilizado pela casa, mas também estava ali, né, servindo com o seu corpo sexualmente aos senhores. Exato. Então, porque são estratos, né? São estratos. Exato. Existe a cobrança que é feita para a mulher branca e a cobrança que ainda é maior para a mulher preta, mulher negra, dentro desses espaços. Elas sofrem, mas é uma escala de violência que a mulher sofre. Não anulando a dor de nenhuma nem da outra. Perfeito. Mas isso é de fato algo que é muito real. E é preciso falar sobre isso. Sim. Então, quando a gente vai analisar o Brasil de hoje, que a gente pega esse contexto social, histórico e econômico, a gente percebe, por exemplo, por que o trabalho doméstico realizado, e aí a gente está falando do remunerado, né? Pelas trabalhadoras domésticas no Brasil, não é tido como de maior importância social, Sim. embora ele seja muito importante, porque ele é que vai garantir que a produção fora do lar, o trabalho dito produtivo, aconteça. Porque para que o trabalhador esteja no seu ambiente de trabalho, você precisou ou que alguém preparasse seu café da manhã, ou alguém que lavasse as suas roupas, ou alguém que levasse seu filho na escola. Então, assim, é uma cadeia, né, de produção e reprodução social
que por vezes não é percebida pela sociedade. Então, assim, todo esse estigma do trabalho do cuidado, ele vem dessa nossa formação socio-histórica, né? Que no contexto social invisibilizou no sentido de ou é não remunerado, né, que é o que todas nós em algum momento desenvolvemos, mesmo que não lavamos a louça da nossa casa, nós temos uma trabalhadora doméstica remunerada, mas nós estamos naquele processo de organização, né, e isso é muito condicionado à mulher. As mulheres estão nos seus espaços de trabalho, por exemplo, mas estão pensando, será que ainda tem a fralda? Será que eu preciso fazer supermercado hoje ou amanhã? Além da culpa, não é? De você tentar ser perfeita. E aí eu me lembrei, você está falando da questão da mulher, que é a empregada doméstica, por exemplo, da entrevista que a gente fez com a Maria Isabel, em que ela fala sobre é o trabalho não remunerado e é o trabalho mal remunerado. Perfeito. Que é o empregado doméstico, ele passa por isso, ele acumula muitas funções dentro da casa e isso é um reflexo desse sistema que acha que cuidado tem a ver com o trabalho que é feito na casa e que a mulher tem a obrigação disso, acaba refletindo também nessa função que é do empregado doméstico, que ganha mal e tem que acumular muitas funções. Está tudo muito misturado dentro desse sistema que, inclusive, ele não quer abrir para garantir direitos, para fazer com que os direitos sejam, de fato, efetivados tanto para quem é o empregador quanto quem é o empregado. Não é? E a mulher está dentro desse debate, sempre num degrau abaixo, não é? Tendo que se esforçar mais, como eu disse, tendo que falar mais, verbalizar, e quando verbaliza é muito criticada. Sim. E a pandemia da Covid-19, né, como a gente estava conversando, ela escancarou muito a necessidade, a importância desse trabalho do cuidado. E eu gosto, né, pessoalmente, cientificamente falando, dessa nomenclatura trabalho do cuidado, porque a gente transforma, né, esse estigma de que o trabalho doméstico ele é realizado só dentro dos nossos lares. E não, o trabalho do cuidado, ele consegue ampliar essa perspectiva para que a gente possa entender que ele não só é não realizado dentro de casa, como também ele é fundamental para a vida pública, para a produção social, né? E o capitalismo, né, historicamente, o sistema socioeconômico vigente, ele pensou o seguinte, de que condicionando as mulheres a desenvolver de forma gratuita ou mal remunerada, se arrecadaria maiores lucros, né, para o sistema. E de fato acaba sendo, não é? A gente percebe, existe um dado, não vou saber dizer a fonte agora oficialmente, mas esse trabalho não remunerado das mulheres, se fosse para a ponta do lápis, não é? Se você fosse transformar isso em pagamentos que deixaram de ser feitos, de salários que não foram pagos, aí vem a questão da economia do cuidado, não é? Se você fosse colocar esse dado, esses números no papel, seria mais ou menos, como disse essa pesquisa... 10% do PIB, né? Exato, e um valor maior do que o PIB de muitos outros países no mundo. Ou seja, são milhões, bilhões de reais que são economizados com um trabalho não remunerado, que é feito pela mulher, em casa e fora dela até, não é? Porque você, às vezes, até sai para trabalhar, mas fica ali preocupada em saber se a pessoa idosa que está na minha casa, ela está recebendo aquele cuidado. Para quem que ligam quando tem um problema, né, dentro de casa? É para a mulher, a maioria das vezes, né? Liga para a mulher, problema com o filho, liga para a mulher, e se há uma discussão, o problema... a criança está doente na escola, liga para a mãe, e assim, é isso que traz hoje uma outra... algo que precisa ser visto, debatido e percebido e levado a sério, que é a questão da saúde mental dessas mulheres que são mães, né? Agora, eu queria falar sobre essa outra parte do trabalho, da invisibilidade do trabalho do cuidado da mulher, no próximo bloco, viu? A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, continua a conversa sobre o trabalho invisível não
remunerado de meninas e mulheres, né? Com a doutoranda em Políticas Públicas e assistente social, Brenda Soares. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a nossa conversa é com a Brenda Soares. O tema foi puxado pela redação do Enem, mas tem sido debatido com frequência aqui no Toda Mulher. Eu estava te falando assim, a gente já vem trazendo essa questão para debate já há algum tempo, porque é algo que realmente ele está muito presente na vida de todas as mulheres. Como eu disse, algumas mais do que as outras, mas ele está ali, porque todas nós, desde que nascemos, somos preparadas, somos ensinadas que devemos assumir em algum momento na vida o papel de cuidadora. E aí vem aquela educação da menina e do menino, do brinquedo que para a menina é a vassoura, não é? Para o menino já é o foguete, o carro, e aí você... Não, mas não é assim, mas hoje em dia não é mais assim, a gente está cuidando de uma educação, né, para trabalhar essa questão da igualdade de gênero, a gente está tentando mudar isso, ok, mas a gente já tem várias gerações que ainda não compreenderam isso e estão preparando seus filhos de uma maneira errada, para dar o prosseguimento ainda a essa educação que é misógina às vezes, em algum sentido, machista em vários outros sentidos. Ainda há uma separação muito clara da função da mulher, no momento que ela começa a ser educada, e do homem. Os homens são preparados para o mundo, para a produção, e a mulher é preparada ainda para esse cuidado. E aí o reflexo disso são mulheres sobrecarregadas, exaustas, e de certa maneira, nos dias de hoje, no pós-pandemia, com graves problemas de saúde, na saúde mental, abalado de alguma forma ou outra. Mulheres ansiosas, pessoas ansiosas de modo geral, mas isso é um problema sério. A saúde mental da gente, pós-pandemia, foi bastante afetada, não é, Brenda? Sim, sem dúvidas. E daí a importância da gente discutir sobre essa sobrecarga, porque o sistema ele precisa de nós, estarmos ali produzindo. Então, é preciso também que o Estado, através de políticas públicas, possam amenizar essa sobrecarga materna. E aí eu te pergunto como? Essas políticas públicas, o que seria? Certo. É a questão da educação mesmo? É a intervenção do Estado, Inclusive, recentemente, nós estamos ainda com a votação aberta para a construção da primeira política pública sobre o trabalho do cuidado no Brasil. Inclusive, esses dados anteriormente que a gente estava conversando sobre se o trabalho doméstico fosse remunerado, acrescentaria em 10% do produto interno bruto brasileiro, é da professora Jordana, foi a tese de doutorado dela, e ela está na coordenação da construção dessa primeira política pública, que está aberta aí para votação, para que as pessoas possam ir lá mostrar quais são as necessidades às quais o governo deve intervir, para que a gente possa aliviar a sobrecarga feminina e evitar também o adoecimento, que não é só físico, como você falou, é também um adoecimento mental. Então, o primeiro passo é reconhecer, Tema de redação do Enem, como você muito bem coloca, traz para a cena pública a importância do debate. E a gente tem as redes sociais hoje, que eu atribuo também como um fator determinante para que a gente possa discutir temas sensíveis, temas importantes, como a invisibilidade do trabalho do cuidado, que não é um trabalho invisível, Nós vemos quando a nossa casa está limpa, é bom quando o nosso banheiro está lavado, Mas tente não fazer, e aí você sente a falta, É um trabalho que foi invisibilizado com um objetivo, Condicionar as mulheres e sobrecarregá-las e todo esse processo, de consolidação desse sistema socioeconômico que tanto tem nos adoecido. A própria família ela pode ajudar, A gente teve essa experiência na pandemia em que muita gente, em algum momento, o homem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do companheiro, porque é justamente dentro desse sistema em que eles acham que a mulher está em casa cuidando dos filhos, ou seja, ela não está fazendo nada, não é trabalho. Não, fulana está em casa, está cuidando dos meninos, ela não está fazendo nada.
Essa é uma noção equivocada. E aí vem a pandemia, as famílias se reúnem, precisam ficar ali, né, para se proteger. E aí, de repente, ele percebe que aquela toalha molhada que ele deixou em cima da cama não secou sozinha. Né? Não voltou para o local correto dela sozinha. Que aquele copo que fica em cima da mesa, ou que aquela panela que ele deixou na pia, ou prato, ele não se lava sozinho. Sim. Então, é uma questão também de sensibilidade, não é? Se você está em casa, você precisa trabalhar, você tem suas obrigações no seu trabalho. E a mulher, às vezes, tem também, além do cuidado em casa, né? Tem esse trabalho fora, e não é justo que ela, né, tenha ainda uma segunda jornada de trabalho. Ou uma terceira, né? Ou uma terceira de cuidar de filhos. É mais interessante que a gente divida isso, porque é uma questão de você poder, né, ter paz dentro de casa, porque quem cuida de quem cuida, né? É você abrir para poder cuidar daquela pessoa que cuida de você também, que cuida do seu pai ou da sua mãe, da própria mãe, dos seus filhos. Então, assim, é uma questão de sensibilidade também. Sim. Porque o governo vem com uma política pública que eu acho sensacional. Está mais do que na hora de debater sobre isso, de legislar sobre isso, de criar leis, de fazer campanhas educativas. E aí, você está aberto a isso? Eu te pergunto, você está aberto aí a parar? Aquele minutinho que você tira, eu vou assistir o futebol, descansar, porque eu estou cansado do trabalho, e olhar para o lado e falar assim, minha companheira também precisa de ajuda. Esse cuidado também não é só obrigação dela, é obrigação minha também, porque afinal de contas, somos pais, estamos juntos, vivendo a mesma realidade. Precisa de sensibilidade, não é, Brenda? Certo. E aí, como eu estava dizendo, quando a gente traz para a cena pública, a gente passa a discutir. E as redes sociais, ela tem um papel fundamental nesse sentido, né? As mulheres começaram, né, a ter coragem de publicar suas dores, seus sentimentos, né? E aí as mulheres perceberam que não estão sozinhas. Principalmente as digital influencers, né, quando fazem posts sobre como a maternidade é difícil, como esse trabalho do cuidado é difícil. E aí várias mulheres comuns que seguem aquela pessoa que é uma referência ali naquele meio digital, olha, é também assim comigo, né? Na minha casa é dessa forma, eu também estou cansada, as suas palavras foram fundamentais, é isso mesmo. Dá um então, alívio, a gente tem, né, esse processo de reconhecimento e de trazer, né, para o debate, para a discussão, a invisibilidade desse trabalho doméstico. E aí, a partir disso, é que, como você muito bem coloca, a gente pode pensar estratégias de enfrentar essas ideologias, né? Porque essas formas de dominação, elas são consolidadas através de ideologias, né? A ideologia do amor materno, a ideologia da mulher guerreira, né? A ideologia da mulher multifuncional. E aí a gente começa, forte, né? Isso, né? Que não, a mãe, né? Coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Exato. Que coloca, que está por trás disso, né? É essa atribuição à mulher de que ela sempre deve estar ali pronta para servir, né? O coração de mãe bonita, tem que né? estar ali. E detalhe, claro, precisa estar linda, né? Porque imagina seu esposo, né? Chegar em casa e te ver bagunçada, não dá. Nossa, não dá. Mesmo que você tenha passado o dia limpando, cuidando de crianças chorando e tendo que trabalhar fora. Ou pegando também. um ônibus lotado para voltar para casa, né? E então, assim. Muitas nuances. Assim, cada caso é um caso, cada experiência de vida, como eu disse, são estratos, não é? Sim. Dentro dessa discussão que precisa ser feita, que precisa ser. Não só esperar um Enem e uma prova, que foi muito importante. Muito obrigada ao MEC por ter trazido esse tema. São temas que são interessantes, que parece que passam, né, que são despercebidos, não é? Porque a mídia está aí para debater, para trazer várias notícias, mas quando vem um tema como esse, parece que é como se movimentasse toda uma sociedade, as pessoas se reconhecessem. Aí todo mundo quer opinar e cada um às vezes tem uma opinião que é diferente da outra. Mas, na verdade, é importante falar sobre isso o tempo todo. Isso que sirva de lição, né? Para quem está chegando em casa e está vendo sua mãe, sua irmã, alguém que acumula muito serviço. Porque, inclusive, tem um fato interessante que muitas mulheres, é possível que isso ainda aconteça, acabam deixando a escola, não é? Abandonando a faculdade, porque em algum momento, pela questão financeira mesmo da família, elas precisam ficar em casa
para que a mãe também possa sair para trabalhar e não tem ninguém para ficar com o menino pequeno. Então, acaba que toda essa sobrecarga vem de várias formas, com muitas nuances, como você falou. E aí a gente precisa mudar isso, né? E precisa falar sobre isso também. E a mídia, né, é um sujeito fundamental nesse processo, né, de construção das políticas públicas. Porque quando você traz esse debate para ser discutido, né, traz para a cena pública, que é o que a gente chama, você consegue não só desconstruir essas ideologias, desconstruir esses pensamentos que acabam por corroborar com essa desigualdade entre homens e mulheres, principalmente. No trabalho, e você também consegue, né, com que o Estado, enquanto seu papel ali de mediador das relações sociais, cumpra com o seu dever, né, que é nos atender enquanto política pública. E aí a importância da creche pública integral, de qualidade, né, para que a mãe possa deixar o seu filho enquanto trabalhe. Né, e recentemente também nós estamos com um edital aberto pelo Ministério das Mulheres para a construção de lavanderias públicas. Eu achei interessantíssimo. Muito, muito. Porque já ouvi falar sobre isso. Ótimo, porque o projeto ele visa não só, né, ter essas máquinas, né, ali para fazer esse trabalho reprodutivo, né, de cuidado com as roupas, que a gente sabe que dá trabalho. Muito. Né, porque a mulher ainda tem isso, né? A mulher... O dia que a máquina de lavar quebra, nossa, meu Deus causa, a mulher sabe como isso funciona. Muito complicado. E aí tem nossas roupas, já que você tem que estar bonita, então tem que ter o tecido fino, tem que passar aquela roupa. Então, assim, são tão... E a gente tem detalhes e a gente tem que eu brinquei que a gente tem que estar bonita para o marido chegar em casa, mas na verdade, gente, a gente tem que estar bonita para a gente. Não é? A gente tem que se amar, se colocar em primeiro lugar, porque quando a gente se ama, né, a gente se conhece, a gente cuida da nossa autoestima, as outras energias, elas vêm. Né? A gente foca muito no cuidar do outro e esquecer de si também não vale. Tem se amar. Né? Como é que faz para a gente ter acesso a essas leis, essas políticas públicas, informações sobre esse debate que está sendo feito no governo federal, para a criação desses mecanismos de combate a esse tipo de ideologia? Então, o site, né, do Ministério das Mulheres, você pode acessar, né, no Google, enfim, e aí você vai ter acesso, né, a um formulário eletrônico, né, que eu ainda estou analisando, porque vou preencher, vou fazer a minha parte enquanto cidadã. Você tem acesso a esse formulário e consegue ali preencher e elencar, né, as necessidades que essa política pública, essa primeira política pública sobre o trabalho e cuidado no Brasil, possa eleger essas prioridades. Qualquer pessoa pode contribuir? Qualquer pessoa pode contribuir. Que legal. Né? E aí todos, como eu havia falado, todos nós somos sujeitos, né, das políticas públicas. Então, nós, enquanto cidadãos, estamos lá, né, votando e elencando quais são as prioridades que o governo deve aderir. Né? Fora isso, é importante também a conscientização dos estados e municípios, sim, porque aí os editais que estão abertos precisam desses entes federados, né, para que possam se interessar e concorrer a esse recurso e implementar. Aí você, né, pode até me perguntar, Brenda, vai resolver todos os problemas das mulheres? Não, né? Porque como a gente já viu, o Brasil é super desigual, é um problema histórico, né? É um problema histórico e muito antigo. Nós temos realidades diversas, mas eu acho que é um caminho, é o começo para daqui a 2, 3 gerações a gente já consiga diminuir essas desigualdades, né? E essa sobrecarga feminina com esse trabalho do cuidado. Acho que tem que ter um primeiro passo, não é? Porque sim, claro, a luta das mulheres por igualdade, por equidade, por respeito, é algo, como eu disse no início do programa, já é secular. E a gente, mesmo que lenta e gradualmente, tenha... E pontualmente o movimento feminista ele bradou, lutou pela conquista de alguns direitos ao voto. A gente está vendo que, mesmo que lentamente, a gente está avançando. Então, não é uma mudança que você vai fazer de uma hora para outra, mas ela precisa ser feita e a população, a sociedade precisa participar, contribuir com esse debate. E por meio do quê? Né?
das instituições, né, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, do Congresso Nacional. Você precisa ficar atento ao que é debatido na política do Brasil, porque o que a gente vê de uns tempos para cá? As pessoas, elas acham que política é coisa ruim, elas associam muito a corrupção. Na verdade, nós somos cidadãos e as leis são feitas para atender, né, as demandas de um país. E se a gente não participa, se a gente não fica sabendo aquilo que está sendo debatido ali, que reflete na vida da gente, como é que a gente vai poder mudar essa história? É contribuindo, é participando, é debatendo, é falando nas redes sociais e é interagindo com pessoas que também têm o mesmo propósito. Claro. E aí a gente precisa recuperar, né, e resgatando 2 pontos da sua fala. O primeiro é desconstruir essa ideia de que o político é exclusivo partidário. Exato. Né? Então, assim, a questão política, trabalhar na agenda pública, ela é bem mais do que partido A ou partido B. Mas é a construção da nossa vida em sociedade. Né? E a gente primeiro precisa reconstruir essa ideia nas pessoas. E o segundo ponto é a gente também estar acompanhando, né, o trabalho desenvolvido pelos governantes que elegemos para nos representar e também nos organizarmos em comunidade. Né? A sociedade civil está precisando, né, recuperar essa ideia de organização e luta por direitos. Nós tivemos esse momento muito forte lá na Assembleia Constituinte, né, com a Constituição Federal de 88, onde as pessoas se organizavam, né, tinha a sociedade civil organizada, movimento popular pela terra, movimento de mulheres, movimento negro, estavam ali fortemente, né, articulados para a construção de uma proposta de país menos desigual, né, que é o que nós temos hoje no sentido legal da nossa Constituição. Então, a gente precisa recuperar essa nossa capacidade de nos organizarmos politicamente, não só do ponto de vista, né, das instituições que nos representam, mas também nas nossas comunidades. Exato. Né? Nós temos exemplo brilhante das igrejas católicas, por exemplo, com as comunidades eclesiais de base, que foram muito importantes para essa construção, né, do Brasil pós-regime militar. Então, assim, é um exemplo interessante. Né? Nós temos ainda muito forte no Brasil, que infelizmente foi estigmatizado, que é o movimento dos trabalhadores sem terra. Então, é assim que a gente precisa, né, se organizar para lutar pelas nossas pautas. O movimento feminista, através do Conselho Municipal da Condição Feminina, Conselho Estadual da Mulher, as nossas organizações, elas precisam estar atentas também para participar desse debate, porque assim a gente constrói políticas públicas, mas a gente também constrói ideologias, né? A gente remove essas ideologias de dominação, de exploração, e a gente constrói ideologias para a construção de uma sociedade mais igual, né? Sobretudo e continuar lutando para ocupar mais espaços, seja na política, e eu falo isso para nós mulheres, a gente precisa ocupar mais esses espaços, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres que conhecem a realidade de outras mulheres e que as mulheres que já estão aí, que elas continuem também essa luta para ampliar mais essa participação, para que essas pautas que são tão sensíveis a nós, mulheres, que acabam atendendo a sociedade de modo geral, porque uma mulher, quando ela legisla, ela também tem uma visão muito ampla daquilo que é necessário para a comunidade, né? Para a comunidade que ela vive. E a gente espera que essas mulheres que têm essa visão ampliada, né, de comunidade, cuidado no sentido do cuidado mesmo geral, que atenda todo mundo, inclusive as suas demandas, não é? Que precisam ser valorizadas, visibilizadas, protegidas, porque a violência doméstica é algo que precisa ser combatido e ela é diária, cotidiana, e elas precisam participar também, né, desses espaços de poder.
está ocupando esses espaços. Eu queria te agradecer, infelizmente a gente precisa terminar esse papo. Eu pena. gostaria, uma pena, mas a gente está aqui no Toda Mulher. Quando você quiser, basta nos chamar e a gente Obrigada. volta com esse assunto tão interessante. A gente tem muita coisa ainda para debater e é isso, vamos à luta. Quer deixar a sua mensagem para as mulheres que estão em casa, né, ou no trabalho, para todas as mulheres? Ai, difícil, né? Mas assim, nós mulheres precisamos nos reconhecer enquanto sujeito, nos reconhecer enquanto sujeito de direito, desconstruir estigmas que historicamente foram impostos a nós, né, e pensar estratégias de superação desses estigmas, né, em pensar, fazer a nossa parte no sentido de não só cobrar do Estado as suas intervenções, né, mas também desconstruir nos nossos microespaços, né, na nossa família, né, nos nossos trabalhos, nos nossos espaços que frequentamos para o lazer, não nos intimidarmos a respeito de trabalhar tais temas, né, com medo de ser estigmatizada, com medo de sofrer preconceito. Nós precisamos, sobretudo, falar, né, que historicamente as mulheres foram silenciadas. Então, falar sobre, né, desconstruir nos nossos espaços também públicos, mas também privados. Ok, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Toda Mulher. Toda Mulher de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.